Vamos agora falar dele, o anime mais conhecido, mais aclamado, mais hypado da temporada, que é Frieren. E será que ele é tudo isso? Será que Frieren tá lá desbancando Fullmetal no primeiro, no My Anime List? Que isso não significa porra nenhuma. Mas, vamos lá, vamos falar do que foi a experiência com um anime que de fato é maravilhoso, né? Frieren conta a história de Frieren, né? A elfa orelhuda amada por muitos, não por todos, que ela vive muito, muito mais do que qualquer ser humano nesse mundo, e ela foi responsável, ela e toda a sua equipe foi responsável por acabar com o Rei Demônio e fazer uma era de paz nesse momento do mundo. E a história basicamente vai calcar isso, sabe? O tempo de vida tão extenso dela que vai sempre fazendo ela viver com outras pessoas em outros ambientes, acompanhando toda essa mudança da própria humanidade. E a história gira particularmente em duas esferas. A primeira, falando a jornada dela que ela teve com os 3 outros aventureiros, né? Os 3 outros heróis que ajudaram ela a derrotar o Rei Demônio. E posteriormente a isso, com outra equipe que são basicamente pessoas que estão começando a sua vida, começando a sua jornada, como o Stark, a Fern, o Sen, que o Sen mal fica, mas ele tá em nossos corações. Então é basicamente ela vivenciando esse mundo, vivenciando o mundo ao tempo dela. E a coisa mais incrível que Frieren já começa a mostrar pra gente é a sensação de tempo. Ele tem a sua própria forma de contar tempo. Seja o tempo sentido pela personagem, seja o tempo sentido pelo próprio episódio, pelas passagens de tempo, transições que ele adora fazer e os planos que ele vive trocando para de fato mostrar o que era antes, o que é agora e como essa personagem, principalmente e primariamente, sente essa relação de tempo. E a história vai se embrenhando em outras temáticas, vai abrindo mais esse guarda-chuva, mas sempre, primariamente, e bem carregado na primeira parte, principalmente de Frieren, como a ideia de tempo sempre mantém muito viva dentro da narrativa e como as reflexões sempre estão calcadas a isso. Ao longo do tempo, Frieren também vai falando sobre outros aspectos, vai tentando até morfar um pouco mais a sua narrativa e testar coisas novas, como o arco que eu apelidei carinhosamente de Exame Hunter. Mas Frieren, ele mostrou muita qualidade, muita eficiência em até mudar um pouco o tom da sua narrativa, mas nunca esquecer as suas bases. É uma história bem única, por assim dizer, e com uma produção que permite ela ser tão única quanto. Eu acho que o principal destaque, dentro de tantos destaques, é a parte da produção mesmo. Uhum. Porque você ter esse nível de execução técnica em mais de 2 cursos, né? Se a gente pegar como padrão 2 cursos como 24 episódios, é extremamente raro. Geralmente o que a gente tem de produção morre na metade. Ou se quando tem esse nível aplicado, morre até antes. Então, assim, o que ele coloca aqui em questão de uma obra serializada, ele aumenta a régua e joga a régua lá em cima. Pelo tanto que ele tem de ideias visuais, como ele executa, a qualidade do nível das cenas de ação. Então, as cenas de ação, eles têm muito impacto, têm muita ideia. E o que eu acho mais rico de Frieren é como ele te passa contexto. Porque às vezes tu precisa contato, precisa de diálogo para te passar a informação, e outras vezes você consegue passar essas informações por meio da montagem visual. Então, muito dessa perspectiva de algumas informações ou de alguns detalhes que ou o personagem fala uma vez e depois não fala mais, ou às vezes o personagem nem fala, a própria direção consegue contar isso para você visualmente. Principalmente no trato de personagem. Que é muito interessante a forma como ele trabalha personagem e como a direção consegue, vamos dizer assim, reger as relações entre os personagens e calcar essas dinâmicas para te criar empatia. Porque, vamos ser sinceros, os personagens, eles são carismáticos, sim,
Mas não é aquele carisma instantâneo. Você precisa ter um trabalho para sentir empatia por eles, porque todos têm defeitos, e esses defeitos inicialmente poderiam te criar uma certa distância. Mas a forma como ele gera dinâmicas, principalmente pro lado cômico, te faz também ter um pouco de empatia por esses personagens e vai se desenvolvendo em cima disso. Dos defeitos e desses defeitos sendo calcados como dinâmicas para você se aproximar dos personagens. Então, mas inicialmente tudo isso vem da parte da qualidade que ele tem no trabalho de audiovisual. E dentro do áudio também não fica muito longe, porque o trabalho que a gente tem aqui do Ivan Kal, cara, é muito, muito, muito acima da média. Porque o que ele te dá de contexto, o que ele te conta, e principalmente como ele te conta e rege cena, é muito forte. Porque não é aquela trilha sonora como o do Sawano, que literalmente rouba toda a cena. Mas ainda assim ele consegue agregar muito. Então quando você tem uma obra que tem uma qualidade visual tão forte, tem sakugões assim tão espetaculares, e tu tem a trilha sonora indo junto, ele te cria um impacto muito forte, muito intenso. E consegue agregar nos pontos altos de Frieren, que ocorrem em diversos episódios, principalmente porque dentro da jornada ele tem a narrativa episódica dele, concatenando com a linear, que é o objetivo final deles nessa jornada. Então, assim, é uma obra que, se a gente pegar, assim, no âmbito multidisciplinar de todas as esferas que temos dentro da produção, em todas ela se destaca, em todas ela é acima da média, e em todas ela é referência. E isso é algo extremamente raro dentro do que a gente tem na indústria, principalmente com mais de um cur. Eu acho que o máximo que a gente vê de tão excepcional e tão, assim, qualificado e ter uma qualidade média geral extremamente alta é Kyoto Animation hoje em dia, sabe? Ainda a Kyoto, eles trazem trabalhos nesse sentido. Mas Frieren, ele foi pra um outro escopo e acertou tanto quanto. Eu acho que, sei lá, quando a gente lembra de anime bonito, bem produzido e com uma qualidade técnica elevadíssima e constante, eu lembro de Violet Evergarden, por exemplo. Mas Frieren não é só sobre beleza, não é só sobre fotografia, mas é como ele dosa isso. É muita fisicalidade, é muita expressão, é muita intenção. Uma obra que ela é mais contemplativa, ela precisa de recursos que ajudem ela a fazer isso, que dosem a contemplação com um certo dinamismo, uma certa leitura de subtextos, e Frieren, ele se propõe a fazer isso, e a cada detalhe ou a cada momento, ele sempre consegue se morfar para conseguir fazer isso, seja em momentos muito mais contemplativos, extensos, ou momentos mais dinâmicos, cômicos, ou até mesmo em batalhas. Frieren é muito multidisciplinar nisso, e o roteiro tem uma excelente base pra dar nisso. Por um bom tempo eu falei, caraca, será que esses aspectos de um pouco menos empáticos, um pouco menos morno, é muito constante a ideia e esse detalhe que os personagens em Frieren, geralmente eles estão meio tipo, parece que tá de saco cheio, sabe? Muitas vezes o personagem tá meio tipo, foda-se, caguei. Mas até isso ele consegue ter uma amarração a posteriori, inclusive, quando você consegue entender que existe uma unidade em construir personagem nesse mundo, e por ser um mundo mágico, por ser um mundo de fantasia, por ter personagens que têm determinados anseios, objetivos, responsabilidades, meio que isso começa a se delinear muito bem. A Frieren, por exemplo, por ser uma pessoa muito antiga e com pouco contato social, com pouco tato social, ela tem essa camada de manter de fato uma interação mais direta, um pouco mais áspera, e ao longo do tempo isso até vai mudando de perspectiva, porque ela vai aprendendo com outras pessoas que foram importantes pra ela. Mas quando você olha outros personagens que às vezes têm algumas características parecidas, você fala, poxa, isso cabe aqui? Cabe a ideia de todo mundo parecer meio morto às vezes? Até que tem, cara. Até que tem. Ele até que tem um bom respaldo de explicar esse mundo, ou explicar essa identidade média que é criada em Frieren por ser episódico, mas ainda assim esse mundo ser respaldado e ele ter um nível de detalhe que te responde muito a isso. Ele te responde muito a esses detalhes com um nível de riqueza e detalhamento
que é absurdo. É só ir pegar. É só ir se comprometer e prestar atenção nesses detalhes. E é muito detalhe. Principalmente porque a produção é tão absurda que o nível de detalhe aumenta exponencialmente e às vezes existem respostas para perguntas que às vezes você não fez. E tá lá. Alguém tá te trazendo isso. Ou é pela direção, ou pela condução da cena, pelo storyboard, pela trilha sonora, pela dublagem, que faz uma diferença enorme também. Sempre tem múltiplas facetas que te passam intenção, que te montam a cena e fazem essa condução dessa jornada maravilhosa, mística, lenta e contemplativa que Frieren e é excelente em tudo isso. E é uma obra, assim, pelo contexto, extremamente difícil de trabalhar, porque você tá trabalhando uma obra que você começa pelo fim. Então é como se você estivesse indo para uma segunda temporada, no final, pós-resolução, a obra se inicia. Então ele literalmente tem que trabalhar em 2 planos, o anterior, porque a gente não teve as informações, a gente não sabe como foi a jornada, e o atual. E a grande sacada do roteiro é fazer essa correlação entre o que ela viu antes, o que ela viu hoje, correlacionar perspectivas do que ela interpretou na época e do que ela interpreta agora, entender melhor os personagens que passaram na primeira viagem dela, né, na primeira aventura, e só entender isso depois que todo mundo morreu. E não poder repassar essa informação para outra pessoa. Tanto que a gente tem até um episódio que é justamente sobre isso. Sobre, vai em determinado lugar que tem uma magia que você consegue se comunicar com aquela pessoa. Então, ele trabalha isso muito fortemente, não a todo momento, mas sempre está nas entrelinhas, sempre na resolução dos episódios episódicos, de certas demandas que elas recebem passando dos locais, ele faz essa correlação sobre como ela viu aquilo antes, porque eles passaram pelos mesmos lugares, porque eles estão fazendo o mesmo caminho da jornada, e o que ela viu e aprendeu, ou o que ela viu e não aprendeu e que agora ela entende. Então esse processo de amadurecimento é muito interessante, porque ela tem literalmente 1000 anos, e mesmo depois de todo esse tempo, ela segue amadurecendo e mudando o ponto de vista, com base no que ela tá vivendo. E você vê ela no começo dessa nova jornada e ela agora, e você vê ela muito mais empática. E o arco em que do Mago nível 1, para eles conseguirem essa posição, né? Justamente dentro dos conflitos, é ela agir como uma mediadora e como uma mestra para aquelas 2 garotas. Então, é também para mostrar esse amadurecimento dela. Então, eu acho muito interessante porque a ideia do tempo não é só sobre ela, é sobre o mundo e é sobre como o mundo vê ela mesmo depois de tanto tempo que ela foi condecorada como se fosse uma lenda porque ela auxiliou para matar o Rei Demônio. Então, assim, são várias perspectivas e várias camadas. E mesmo nos episódios que eles são pontos mais baixos, ele ainda correlaciona e sempre vai sustentando essa mensagem que, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo melhor, compreendendo mais e vai agregando muito mais a sua perspectiva de mundo, porque no meio dessa situação você aprende mais sobre o conflito de mundo e ajuda também os outros personagens que entram, porque, como você falou, eles não são os personagens mais carismáticos do mundo, né? Não espere que ele entre abraçando todo mundo, sendo aquele tipo de personagem que é gatilho pra juntar grupos. Aqui não tem muito disso, então tem uma barreira de uma persona, de todos os personagens, tem uma persona ali estabelecida, e pra você avançar sobre a persona, pra conhecer de fato o personagem, é processo. E isso que é engajante também, que os personagens, conforme você vai avançando, eles têm conteúdo, eles te agregam algo e eles são de fato instigantes. E não só os poderes, mas o personagem em si. Então não é só sobre poder, é sobre personagem, e quando você vai correlacionando tudo, você tem detalhes em todos os lugares, em todos os cantos, de todas as perspectivas, e acaba que é uma obra extremamente rica, que você precisa ver 2, 3 vezes o mesmo episódio para entender sobre os trabalhos da produção, para entender melhor a ideia da direção, o storyboard, por que o storyboard daquele jeito, por que a perspectiva daquela forma, por que ele enquadra daquela maneira, por que o personagem da Jill daquela forma. Então, assim, tem vários porquês que você pode se questionar, e quando você olha para tua tela, tu tem uma resposta que você pode não ter pego da primeira vez, mas revendo você com certeza vai tirar uma nova perspectiva, vai entender alguma coisa que foi deixado ali, só não foi captado.
Uhum. Eu senti um pouco disso, principalmente quando ele muda. Não, ele muda bastante o tom. Vai, vamos deixar dessa forma. Quando começa o arco do Exame Hunter. Sim, a gente tem o Exame Hunter em Frieren. E eu digo isso porque tem até algumas premissas bem interessantes que Frieren gosta de fazer, assim como o Togashi gosta de fazer, que é hiperracionalizar muita coisa. Sabe? Ele adora hiperracionalizar processos e não da forma Togashi, mas da forma Frieren de fazer, sabe? E quando ele começa a mudar essa ótica, eu senti um pouco de resistência, porque é personagem novo. Você tinha aquelas duas lá que queriam muito se pegar, e se pegavam na porrada, principalmente. E uma condução que mostrava outros personagens que você nunca tinha visto, com estereótipos que eles mantinham essa persona padrão, né, que o Igor falou, muito similar à da Frieren, essa falta de empatia. E essa é uma barreira que é louca porque ela demora pra ser diluída e pra você comprar. Porque a partir do momento que você compra, que você fala, ok, mudou. Antes a gente tava sendo episódico, contemplativo, a gente tava tendo muxixa aqui. Agora a gente vai pra Exame Hunter. Bem, não tão abrupto, mas você percebe que é bem diferente. E aí você fala, caraca, eu vou ter essa barreira ou essa nova etapa da história que ela vai se morfar e vai começar a ter uma dinâmica diferente. E às vezes essa dinâmica aparentemente não é tão interessante ou é tão fluida como as dinâmicas anteriores. Mas em retrocesso, pensando assim, depois da obra ter acabado e depois de ter passado por toda essa etapa, eu saio com pontos muito mais positivos. Eu entendo que ele quis fazer essa mudança, é uma coisa diferente da obra, é uma proposta até bem difícil de fazer, sabe? Você sair de um anime contemplativo, um anime lento, cadenciado, para um anime que vai querer usar muito mais de ação, muito mais de dinâmica de poder, e ele sai com um saldo super positivo. Pelo menos pra mim, mesmo com essa mudança, mesmo com essa troca de tom, ele soube fazer isso até dentro das etapas battle shonísticas dele, algo super interessante, super positivo, algo que de fato o Togashi mostrou que dava pra fazer, e Frieren fez algo parecido também. Muita hiperracionalização de poder, é muito contexto, é muito conceito, vamos fazer personagem meio que jogar já um pouco os poderes aqui, e você vai trabalhar Frieren dentro desse power play. Você fala, caralho, cabe a Frieren fazer isso? Olha, se ele continuasse fazendo como uma obra contemplativa, tava indo muito bem. Agora que ele jogou o Battle Shonen na mesa, sinceramente, dá um cacete em tudo quanto é tipo de Battle Shonen que eu já vi na vida. Poucos são tão incríveis em estruturar poder como o Frieren mostrou em fazer isso. E são poderes bem contemplativos, né? São também que remetem à contemplação, que remetem a esse âmbito místico da intenção, de algo que da magia, que é algo etéreo, e eu acho que combinou bem no final das contas. Sei lá, particularmente ainda gosto quando o Frieren, ele é muito mais contemplativo do que poderzinho, mas ele também trouxe boas resoluções e uma reta final que você olha pra toda aquela galera do Exame Hunter e você fala, nossa, incríveis personagens, excelentes personagens, até o Bakugou genérico ali, eu falei, tu é bom, cara, tu é bom. Sabia que o Bakugou genérico, o Bakugou no caso, o dublador Bakugou não é o do Bakugou que para Bakugou, mas sim é do Rimmel, o herói. Que é engraçado até ver ele dublando de uma forma mais mansa. Mas, ainda assim, mesmo com toda essa mudança da segunda etapa, eu ainda saio com um saldo extremamente positivo da obra. Esse daí até eu comentei que esse é o 10 mais fácil da minha vida, porque assim, é uma obra que ela é tão boa que fica é fácil de digerir, é fácil de analisar. Tem obras que são mais complexas e se comunicam de forma singular, de forma diferente. E aí ela pode causar diferentes perspectivas. Então, um caso disso, por exemplo, é o próprio Len, o Ego Proxy. São formas assim, é uma linguagem
tão peculiar que pode causar dificuldade para as pessoas digerirem, e um consiga digerir de uma forma, outro não consiga, e aí gere perspectivas controversas. Frieren não é de fato esse caso. Ele é extremamente didático na forma como ele apresenta, e ele tem muito contexto, tem muita riqueza, tanto de personagem como de mundo, e aí de todos os aspectos que a gente pegar aqui, se for citando aqui, a gente vai ver que ele de fato se destaca. Então ele é uma obra muito fácil, tanto de você assistir, quanto de você digerir, quanto de você analisar. E isso também é muito do trabalho da Steph, de conseguir fazer esse processo de transmídia ser tão, assim, de um nível tão alto. Então, assim, é um 10 fácil. E eu espero que de fato continue, que mantenha esse nível de produção, que consigam dar tempo ao tempo, não precisa ser pro ano que vem, nem para depois do ano que vem, 4, 5 anos, fiquem à vontade, mas é raro. E é muito bom ver esse tipo de obra sendo exaltada, porque ela de fato é uma obra extremamente acima da média, e na minha perspectiva ela vai marcar pra gente como Fullmetal Alchemist Brotherhood marcou. Tô contigo, cara. Depois de pensar bastante, eu falo, poxa, realmente Frieren é um 10 diferente do que geralmente eu dou de 10, mas é uma obra completamente diferente de qualquer forma. É muita coisa, sabe? Falar de Frieren, conversar sobre ele, secar o que Frieren tem de positivo, é literalmente um trabalho de muito, mas muito tempo. Porque o que esse anime tem de semiótica é ridículo. É ridículo. Se a gente voltasse à época que a gente fazia chá de episódio por episódio, cada episódio aqui teria 1, 2 horas fácil. Pra mais. Mas, ainda assim, de qualquer forma, tentando resumir a experiência de Frieren, é um 10 redondo, limpo, lindo, e que vem a segunda temporada. E assim como a obra ensinou pra gente que essa segunda temporada tenha tempo, dê tempo ao tempo. Porque se correrem pra fazer, pra tentar pegar hype, Frieren vai ter um futuro muito conturbado. Eu espero que não façam isso com ele.